Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História. Eu vou falar do período regencial. Está no capítulo 3, na página 14, a partir da página 14. Vamos lá. Com a abdicação de Dom Pedro ao trono, o Império do Brasil iniciou o período regencial. Sem o imperador no comando, a principal característica desse tempo foi o acirramento das disputas políticas entre os grupos formados, o que levou esse período a ser reconhecido por alguns historiadores como a primeira experiência republicana do nosso país. Além disso, a falta de uma figura forte no poder levou à eclosão de diversas revoltas no Império. Os primeiros anos da regência. Logo que houve a abdicação, formou-se a regência trina provisória, que foi de abril até junho de 1831, composta por Nicolau Campos Vergueiro, José Joaquim Campos e Francisco Faria de Lima. A função deste grupo era governar o Brasil e preparar as eleições para uma regência trina permanente. Durante este governo se criou a Guarda Nacional, que funcionou como uma política contra as revoltas regenciais e era subordinada ao ministro da Justiça. Durante esse governo se criou, neste período também começou a articulação dos grupos políticos, deputados e senadores, além dos membros da elite e das classes médias urbanas, se organizaram dentro deste grupo para defender seus ideais. No livro de vocês, aí na página 14, vocês têm um quadro falando sobre cada um dos grupos. Grupo moderados. Os membros dos grupos moderados eram proprietários rurais, profissionais liberais, padres e militares. Quais eram os ideais dele? A manutenção da monarquia e dos privilégios dos grandes fazendeiros. Exaltados. Proprietários, os membros dos grupos de exaltados eram os proprietários rurais, profissionais liberais, padres, militares e funcionários públicos. Os ideais dele eram autonomia provincial e descentralização do poder. Restauradores, terceiro grupo, eram formados pelos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. Os ideais dele eram a volta de Dom Pedro I ao poder. Vamos falar um pouquinho sobre a regência trina permanente. Ainda em 1831 foi eleita a regência trina permanente, que governou até 1834. Ela foi formada por Francisco de Faria e Lima, José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. Esse período foi marcado pelo aumento das revoltas provinciais e mudanças constitucionais que davam mais liberdade às províncias, contrariando as medidas de centralização tomadas por Dom Pedro. Aí vocês vão ver a seguir as mais importantes decisões que ele tomou. Foram o Código de Processo Criminal de 1833, que é a ampliação da autonomia jurídica das províncias e municípios. Ato Adicional de 1834 é a ampliação da autonomia política das províncias e definição por regência única. A aprovação do ato adicional gerou muita disputa, pois os grupos se dividiram entre a centralização do poder e a autonomia das províncias. Ao mesmo tempo dessa disputa, Dom Pedro I morreu em Portugal, fazendo com que a principal pauta dos restauradores se perdesse. Desta maneira, houve uma reformulação do grupo político no Brasil regencial. Vamos lá, os grupos exaltados, como eu já falei para vocês anteriormente, eram formados pelos progressistas e apoiavam o ato adicional. Os moderadores e os restauradores eram os regressistas e eles era contra o ato adicional. Regências unas de Diogo Feijó.
e Pedro de Araújo Lima. No dia 7 de abril de 1835, foram realizadas eleições para a regência única permanente. Com o apoio dos progressistas e de grande parte da população não votante, Feijó foi eleito com uma margem pequena de votos em relação ao seu adversário. A eleição de Feijó significou a manutenção da política liberal adotada nos últimos anos. O principal objetivo do novo regente era estabelecer a ordem e a paz, já que o movimento dos revoltosos eclodiram em diversas províncias de norte a sul do Império. Contudo, seu governo foi ineficaz contra elas, fazendo com que perdesse o apoio conquistado durante as eleições. Dessa maneira, os regressistas se articularam junto às elites locais para combater as revoltas, pois acreditavam que somente com a centralização do poder e a interpretação do ato adicional seria possível derrotar os movimentos revoltosos. Com recusa de ceder às demandas centralizadas, Feijó perdeu o apoio e entregou o cargo no dia 19 de setembro de 1834. Vamos falar um pouco das revoltas regenciais. No dia 25 de janeiro de 1835, eclodiu em Salvador, na Bahia, a revolta dos Malês. Esta foi uma revolta liderada por escravos africanos e ex-escravos, lutando contra a grande opressão que os negros viviam na região. Como a situação de escravidão, os castigos físicos e a exploração do trabalho e a perseguição religiosa, já que muitos africanos da Bahia vinham de uma área de tradição islâmica. A revolta não durou muitos dias, já que os senhores estavam preparados para combatê-la. No entanto, essa revolta causou grande medo na elite imperial, que viu uma grande população escrava em seu país, com a capacidade de se mobilizar contra a escravidão. Sabinada, na Bahia, de 1837, durou até 1838. Liderados por Francisco Sabino Vieira da Rocha, os militares baianos articularam uma revolta contra o governo regencial, que ameaçava convocá-los para lutar em revoltas fora da Bahia. Além da insatisfação com a indicação dos presidentes de província para a Bahia, os revoltosos tomaram o governo em Salvador e proclamaram a República da Bahia, que seria entregue ao imperador quando esse alcançasse a maioridade. Contudo, a elite baiana, junto com o governo imperial, enviou tropas e conseguiu derrotar Sabinada em março de 1838. As batalhas foram intensas e terminaram com diversos bairros de Salvador incendiados, além de 1.200 pessoas mortas e 3.000 pessoas presas e a expulsão de diversas elites. Cabanagem. A província do Grão-Pará, hoje formada pelos estados do Pará, Amapá, Roraima e Amazônia, era uma das regiões mais pobres do Brasil. Grande parte da população vivia da pesca e da exploração das florestas, recebendo salários baixíssimos e morando em cabanas. Dessa maneira, começou-se uma revolta exigindo a distribuição de terras e o fim da escravidão, que na visão dos cabanos seria a melhor forma dos salários se tornarem maiores. Apesar de discordar das propostas dos cabanos, a elite local se juntou à revolta contra o poder regencial, devido à indicação do presidente da província. Contudo, a união do grupo não foi suficiente para vencer as tropas imperiais, que derrotou o movimento no ano de 1840. Balaiada. Ao longo das décadas de 1820 e 1830, a região do Maranhão passou por uma grande crise econômica na qual os grandes produtores se aproveitaram e começaram a cobrar mais caro por roupas e alimentos, bem como tomavam as terras dos pequenos produtores. Com isso, um grande grupo de pessoas pobres, liderados por Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, começou a atacar as fazendas. Em setembro de 1838, os revoltosos divulgaram um documento expulsando os negociantes portugueses da região.
e exigindo a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Dessa maneira, o movimento recebeu o apoio de muitos ex-escravos, mas, por outro lado, dificultou a negociação com o grupo imperial. Assim, por conter a revolta, progressistas e regressistas se uniram, formaram uma tropa de 8.000 homens que representaram violentamente os revoltosos. A estimativa é que 11.000 revoltosos morreram ao longo da balaiada. Farroupilhas. A Revolução da Farroupilhas foi a mais longa revolta do período regencial e só acabou em 1845. Esse movimento, liderado pela elite gaúcha, criadora de gado, tinha como principal crítica o alto preço do imposto cobrado para a entrada de charque, que é a carne seca, no Rio Grande do Sul e nas províncias do Brasil. A produção do gado para charque era a principal atividade econômica da região, que tinha a concorrência das produções argentinas e uruguaias, que tinham impostos menores. Assim, em 20 de setembro de 1835, liderados por Bento Gonçalves, revoltaram-se e no ano seguinte proclamaram a República Rio-Grandense. A regência enviou tropas militares, mas não conseguiu conter os revoltosos. Porém, a conclusão da guerra só veio em 1845, com a assinatura do tratado conhecido como Paz Honrosa, no qual o Império cedia aos gaúchos melhores impostos em troca de manutenção do território do Império. Apesar de curta, a revolta dos malês foi uma das mais perigosas da regência na visão da elite política e econômica. Esse medo se dava pelo conhecimento da Revolução Haitiana de 1791 a 1804, na qual os escravos do Haiti se revoltaram contra as opressões do sistema escravista, derrubando o governo e conquistaram a independência da região. Bom, agora vocês vão fazer a atividade da página 18 e 19. Não esqueçam de fazer a leitura também de novo do livro aí de vocês, tá? Para fazer tudo direitinho. Um beijo, amo muito vocês.